A província romana da Espanha foi uma das mais antigas províncias do Império Romano. Após a vitória de Roma sobre Cartago na Segunda Guerra Púnica, Roma ganhou controle sobre a parte sul da Península Ibérica em 201 a.C. Mais tarde, foi totalmente conquistada e se tornou a província da Espanha. Por 600 anos, os romanos governaram esta península sem contestação, até que após 407 d.C., durante o período das grandes migrações, várias tribos germânicas conseguiram romper as defesas de fronteira romanas e vagaram até o sul da Espanha, e assim se estabeleceram naquela área. Entre eles estavam os suevos, os vândalos e os alanos. Enquanto o Império Ocidental era lentamente despedaçado por essas migrações, pelo caos, por guerras civis intermináveis, por inimigos externos e internos, os romanos lentamente perderam o controle da Espanha. A última vez que o Império Romano do Ocidente controlou esta província foi durante os últimos anos do reinado do imperador Majoriano. E quando ele foi morto, com ele morreram os últimos vestígios da Espanha romana após 660 anos de controle romano. Ou será que não? Porque não muito tempo depois da queda do Império Romano do Ocidente, o ainda vital e forte Império Romano do Oriente embarcou em uma campanha de reconquista sem precedentes, reconquistando grandes partes do antigo Império Romano do Ocidente, e entre essas partes estava também o sul da antiga província romana da Espanha, que foi reconquistada pelo Império Romano no ano de 551. Então, como era a vida nessa província romana oriental da Espanha? Era muito diferente sob Majorian ou sob Valentiniano. Como podemos imaginar as cidades e a arquitetura nessa nova província romana nos 70 anos de sua existência? Foi nos dias de glória do Império Romano do Oriente que alguns chamam de Império Bizantino, mas eu discordo, porque pessoalmente eu não chamaria o Império Romano do Oriente do século VI de Império Bizantino já. O imperador Justiniano ainda era um falante nativo de latim, seu melhor general Belisário também, e muitos outros altos funcionários desse ainda muito Império Romano. Sim, era predominantemente de fala grega. No entanto, a cultura ainda não havia divergido muito do antigo Império Romano do Ocidente, já que ele havia caído, e isso viria mais tarde, a partir de meados do século VII. Isso é, na minha opinião, quando podemos começar a falar mais sobre um Império Bizantino. Você pode assistir a este vídeo aqui se quiser saber por que, mesmo assim, eu não gosto muito do termo. De qualquer forma, retornemos aos dias gloriosos deste renascente Império Romano. Sim, ele perdeu suas províncias do oeste no fim do século V. Os últimos vestígios caíram em 486. Mas após o ano 533, estava crescendo e se expandindo novamente. O reino vândalo da África havia sido reconquistado em 534 e, junto com ele, suas possessões insulares no Mediterrâneo, Córcega, Sardenha e as Ilhas Baleares. Em 540, o reino ostrogótico estava quase reconquistado e Belisário havia capturado sua capital, Ravenna. Em 554, foi totalmente anexado pelo renascido Império Romano, sob comando do Império Romano do Oriente. E assim foi um golpe de sorte para os romanos que, exatamente naqueles anos, houve uma série de revoltas na Espanha governada pelos visigodos. Essa antiga província romana estava sob o domínio dos visigodos desde a morte do imperador Majoriano em 461. Os visigodos eram cristãos arianos, e a população romana nativa dessas terras eram cristãos calcedonianos. Naturalmente, isso frequentemente resultava em tensões, e em 550, isso resultou em rebeliões generalizadas em várias cidades da Espanha visigótica. De acordo com Isidoro de Sevilha, um chamado Atanaguilde se rebelou contra o rei visigodo Agila para se tornar rei. E Atanaguilde, assim, pelo menos é o que Isidoro escreveu, pediu ajuda ao Império Romano do Oriente contra Agila, e rapidamente Justiniano viu a chance que estava se abrindo e enviou uma frota. Muitas vezes se diz que Petrus Marcellinus Félix Libérius foi o comandante desta expedição, mas ele tinha cerca de 85 ou 86 anos naquela época. Então isso é muito duvidoso. Além disso, Procópio de Cesareia escreveu que Libérius estava realmente em Istambul durante esse tempo. Então eu realmente duvido que Libérius liderou essa invasão, mas é claro que não podemos saber com certeza. Talvez o velho Libérius estivesse mesmo liderando essa expedição, o que o tornaria bastante impressionante e certamente um dos comandantes militares de sucesso mais antigos da história.
Ele também é um personagem interessante que na verdade nasceu no então ainda existente Império Romano do Ocidente e era um falante nativo de latim. É por isso que, novamente, não faz sentido chamar esses romanos do leste de bizantinos. Se Libérius estava liderando a expedição, os romanos desembarcaram no mais tardar em 550, mas se não, então 552 é uma data possível de desembarque. Os romanos, juntamente com os visigodos rebeldes de Athanagild, conseguiram capturar uma grande parte do sul da Espanha no decorrer de 2-3 anos. Athanagild logo percebeu, no entanto, que havia sido um peão de Istambul, e por isso, os romanos se recusaram a devolver o território capturado aos visigodos. A extensão exata do território capturado ainda é debatida, mas provavelmente incluía grandes partes da antiga Baética e Cartaginense romanas. Cartago Nova certamente fazia parte desta nova província, assim como Corduba, e por um tempo, possivelmente até Hispales. A província não foi nomeada Espanha como a antiga romana, mas Hispânia, e assim era parte da Espanha. Após uma interrupção de cerca de 90 anos, novamente parte do Império Romano. Mas como era a vida nesta Espanha romana oriental, em comparação com a Espanha romana ocidental anterior? Se você, assim como eu, é um entusiasta de Roma, e provavelmente se está vendo este vídeo, pode se interessar pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanos oferece. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, este é de fato um material artesanal de alta qualidade. Não há presente melhor para você ou um conhecido fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com este link você pode obter um desconto de 10% em cada compra, se digitar o código de desconto, Maiolianos. Então vá e confira o sortimento deles, é realmente incrível. Retornando à província oriental romana de Espanha, a população nativa da Espanha, que ainda era predominantemente composta por romanos dos velhos tempos, acolheu os romanos do leste? Bem, em questões religiosas podemos assumir que sim. Os cristãos romanos calcedonianos da Espanha certamente tinham melhores relações com uma crença cristã romana oriental muito semelhante do que com os arianos, que eram considerados heresia pela maioria dos calcedonianos. Então não devemos esquecer que mesmo nos anos 550, os romanos da Espanha e outras partes da antiga Espanha ainda falavam latim. Os visigodos realmente adotaram o idioma latino e o latim mudou, mas lentamente ao longo das décadas. Só começou a divergir notavelmente mais tarde. E como muitos dos romanos orientais ainda eram falantes nativos de latim, como os exemplos de Justiniano Belisário ou até mesmo Libérius mostram, podemos supor que o domínio romano oriental deve ter sido bem-vindo por muitos, mas é claro que também foi oposto por alguns, especialmente pelos lealistas visigóticos. E esta província de Espanha duraria cerca de 70 anos, quase uma vida humana inteira. Então, além da língua e da religião, como era a vida em Espanha naquela época? Bem, para começar, as cidades daquela época ainda eram predominantemente romanas em aparência. Agora, com certeza, muitos dos antigos aquedutos, foros, anfiteatros ou templos romanos começaram lentamente a cair em ruínas. Mas em muitas partes eles ainda eram mantidos, conforme os recursos permitiam, especialmente os aquedutos, pois eram vitais para fornecer água à população das cidades e, portanto, eram uma linha de vida importante. Naturalmente, os anfiteatros não eram mais usados com frequência e, portanto, quando caíam em ruínas, seja por causa de um terremoto ou simplesmente por negligência, suas pedras eram mais frequentemente reutilizadas como material de construção para novas igrejas. O mesmo, é claro, vale para os antigos templos greco-romanos. Alguns deles foram convertidos em igrejas. O exemplo mais famoso é, claro, o Panteão em Roma, e essa é uma prática que era bastante comum. Mas alguns outros templos, através de mais de um século de negligência, já podem ter mostrado sinais de velhice. Os irrecuperáveis também foram reaproveitados para construir novas igrejas ou casas. Então, enquanto no ano 400 d.C., a cidade de Cartago Nova ainda teria uma aparência muito clássica romana, cerca de 150 anos depois, nesta província romana oriental de Espanha, Cartago Nova teria parecido mais cristã. Você teria visto menos templos, ainda alguns, mas não tantos,
e muitas mais igrejas do que em 400 d.C. Além disso, muitos dos edifícios possivelmente pareceriam mais desgastados ou danificados, pois os reparos nos edifícios não eram mais facilmente possíveis, pois a infraestrutura do antigo Império Ocidental havia se deteriorado. Era muito mais fácil reutilizar pedras locais do que trazê-las de pedreiras distantes, como costumava acontecer quando o Império ainda estava em seu auge. E claro, como você pode imaginar, os romanos do leste também adicionaram alguns de seus próprios edifícios, e eles eram mais famosos por seus esplêndidos mosaicos, e o que agora chamaríamos de arquitetura bizantina, que já estava surgindo naquela época. Podemos encontrar muitos chamados batistérios, que são piscinas de batismo, que eram muito frequentemente maravilhosamente adornados com esplêndidos mosaicos de muito alta qualidade. O assentamento romano oriental de Som Pereto, na ilha de Maiorca, dá uma boa impressão de como essas cidades romanas orientais poderiam ter parecido naquela época. Então, após algumas décadas de domínio romano oriental, as cidades de Hispânia já poderiam ter parecido mais bizantinas, com muitos elementos arquitetônicos e igrejas construídas nesse estilo. E ainda assim, fascinantemente, ainda veríamos um antigo templo greco-romano aqui e ali, embora, claro, em outra função, como uma igreja ou como um espaço de armazenamento, ou rededicado para algum outro propósito. Isso pode ser visto impressionantemente, por exemplo, na antiga cidade norte-africana de Duga. Ainda está muito bem preservada, até mesmo o antigo Capitolium, e podemos ver que o antigo templo central não foi demolido, quando foi recapturado pelo Império Romano do Oriente, mas foi deixado de pé e incorporado a uma muralha de fortificação, que foi construída pelos romanos do Oriente. Podemos supor que isso também aconteceu na Espanha. A própria Espanha não era governada por um exarca como a África ou a Itália, mas por um magister militum, que possivelmente estava sob o comando direto do exarca da África. E de fato, poderíamos dizer que um grande objetivo da Espanha era impedir que os visigodos se estabelecessem na África e repetissem o que os vândalos haviam feito mais de um século antes. Na verdade, poderíamos até chamar a Espanha de baluarte nos confins ocidentais do Império, contra os visigodos. Os romanos do leste realmente haviam aprendido as lições do erro do Império Romano do Oeste. Havia uma conexão muito próxima entre Espanha e Mauritânia Tingitana. Uma lâmpada de óleo de Espanha foi descoberta, junto com algumas ânforas, que eram muito semelhantes em estilo ao que você encontraria na Mauritânia. Cartagena foi escavada nas últimas décadas por arqueólogos, e, por exemplo, um complexo habitacional do tempo do Império Romano do Leste foi descoberto, que provavelmente foi construído para soldados romanos do leste, que estavam estacionados como uma guarnição local. Já nos anos 570, os visigodos iniciaram uma ofensiva e capturaram as cidades do norte de Espanha, mas mesmo naquela época, ainda havia rebeldes Bacaldai, que viviam em uma zona tampão entre a Espanha romana e o território visigótico. Portanto, os visigodos foram impedidos em sua expansão, e assim os romanos conseguiram se defender. No final dos anos 500, sob o reinado do rei Recaredo, os romanos até voltaram à ofensiva, quando o imperador Maurício, também conhecido como Maurice, reinava em Istambul. E podemos dizer que o começo do fim para a Espanha veio em 602, assim como o fim para tantas outras partes do Império Romano. De fato, poderíamos chamar o ano 602 de um ponto de virada na história romana, comparável à traição contra o imperador ocidental Majoriano, ou comparável à derrota em Adrianópolis, em 378, em sua pura amplitude e magnitude. O Majoriano daquela época era o imperador Maurício, e ele seria o último imperador romano a fazer campanha através do rio Danúbio na antiga província da Dácia, como o próprio imperador Trajano 500 anos antes. Ele havia empurrado os selvagens ávaros de volta através do Danúbio de onde eles vieram. Foi ele também quem estabeleceu o exarcado da África e da Itália, marcando o primeiro esforço real de parar o avanço lombardo na Itália. Na verdade, ele era um excelente imperador, e farei um vídeo detalhado sobre ele. Mas então, como a brutal traição de Majorian em 461, ele também foi brutalmente traído por um chamado Focas no ano 602. E seu destino pode ter sido ainda pior que o de Majorian, porque Focas até executou os filhos de Maurice, e disse que ele até forçou Maurice a assistir à execução deles. Isso não foi apenas insanamente cruel, mas mergulhou o Império Romano em completo caos.
o que resultou na Irã anexando grandes partes do Império Romano, os ávaros imediatamente empurrando de volta sobre o Danúbio novamente e revertendo todos os ganhos de Maurice, e os lombardos ainda mais capazes de fortalecer sua posição na Itália, com todos esses incríveis desastres de repente se espalhando pelo Império Romano de todos os lados, é bastante claro que a província de Hispânia não poderia mais ser mantida. Podemos supor que muitos soldados romanos que estavam estacionados em Hispânia tiveram que ser chamados de volta para lutar contra os persas e os ávaros, já que a existência de todo o império estava em jogo. Os visigodos, é claro, perceberam isso imediatamente e partiram para a ofensiva. O rei Sisebuto partiu para a ofensiva na década de 610 e capturou muitas cidades, destruindo completamente várias delas no processo. Isso deve ter sido tão brutal que até os francos notaram, e isso certamente significa algo. O cronista Franco Friedegar escreveu: interessante aqui é a escolha das palavras, Império Romano e não Império Bizantino. De fato, os reinos germânicos ainda viam o Império Romano do Oriente como o verdadeiro Império Romano naquela época. Até mesmo Cartago Nova foi conquistada pelos visigodos em algum momento e tão severamente danificada que nunca reapareceu na Espanha visigótica como uma cidade de importância. Possivelmente foi completamente abandonada por um tempo. Em 621, os romanos ainda mantinham algumas cidades ao longo da costa, mas até 624, até mesmo elas haviam sido capturadas. E assim, após cerca de 70 anos, quase uma vida humana inteira, terminou a era da Espanha Romana Oriental e, portanto, o Império Romano manteve partes da Espanha por respeitáveis 730 anos, com algumas interrupções no meio. Esta fascinante província de Hispânia que, esperamos, despertará mais interesse e, esperamos, através de escavações arqueológicas ainda em andamento, ainda encontraremos alguns artefatos fascinantes desta interessante, mas curta era da Espanha Romana Oriental. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através da associação do YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Este canal não existiria sem nossos maravilhosos membros do Patreon e do YouTube. Agradeço a todos que apoiam este canal de alguma forma. E se você quer aprender mais sobre como o Império Romano derrotou o Reino Vândalo, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Para aprender como os romanos do Oriente venceram os ostrogodos, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevalete.